Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, tá difícil começar o programa sem falar da crise econômica ou da crise política, né? A gente viu agora o governo federal oferecendo ministérios a outros partidos, né? Como a saúde para o PMDB, e fazia muitos anos que a saúde era uma pasta voltada para o PT, né? Isso mostra uma reformulação? Você acha que é uma tentativa de sair dessa crise ou vai ser um tiro no pé? É uma sobrevida que se dá ao governo para tentar encontrar alternativas que superem a crise política e a crise econômica. Com esse acerto que está sendo feito com o PMDB, que, registre-se, iniciou a semana até desdenhando ou não querendo indicar ministros nessa reforma ministerial. Aí seria praticamente um rompimento. A semana começou com essa perspectiva, mas logo na segunda-feira se acenou que o PMDB ia aceitar alguns ministérios, principalmente o Ministério da Saúde. Está havendo uma reação do PT, mas uma reação insuficiente para atrapalhar, digamos assim, esse acerto que está encaminhado. Com a aproximação, ou reaproximação do PMDB, principalmente no Congresso, a presidente conseguiu, inclusive, que aqueles vetos que ela havia feito, que tinha a perspectiva de serem derrubados, fossem confirmados, como, por exemplo, na questão do fator previdenciário. Falta ainda decidir aquele reajuste da Justiça, mas essas medidas que o governo acredita, com os vetos confirmados da presidente, sendo colocadas em prática, já vão melhorar, digamos assim, economicamente o governo, a situação do governo. Inclusive, aqueles impostos que estão sendo colocados para votação, talvez não sejam todos eles necessários, ainda tem aí uma margem de negociação para reduzir alguma coisa, porque já está se economizando, digamos assim, com a confirmação dos vetos, o suficiente para, pelo menos, não aumentar impostos na forma como, inicialmente, o projeto de aumento de impostos estava prevendo. Esse acerto também, ele vai dar condições a que, em termos externos, se possa resgatar a imagem do governo, que está muito comprometida. Daí a gente está vendo, em relação ao dólar, por exemplo, historicamente, desde que foi criado o real nunca esteve tão desvalorizado em relação ao dólar. Ontem passou de 4,14, mas tudo isso dependendo dessa avaliação que está sendo aguardada em relação à Fitch, já que a Standard & Poor's colocou o Brasil na situação, digamos assim, de caloteiro. É isso que tem que se dizer. E se for confirmado pela Fitch isso, aí a crise econômica vai retornar de uma forma talvez até pior do que como a que existia antes desse acerto. Porque o acerto, quando eu falo sobrevida, é porque ninguém sabe nem como vai ficar a situação, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, na medida em que tem um grupo de deputados querendo que ele renuncie, porque ele está na condição de réu nesses processos do Petrolão. Situação não diferente, inclusive também do presidente do Senado. Eles dois, o senador Renan Calheiros e o deputado Eduardo Cunha, terão condições de conduzir, pelo menos até o final do ano, essas votações, essas mudanças, esses ajustes, na condição de presidência e de lideranças que possam garantir ao governo a aprovação do que o governo pretende. Isso só pode se afirmar ou ter um pouco mais de segurança depois que for feita a reforma. Se essa reforma está colocando alguns ministérios para o PMDB e estão reduzindo ministérios, vários partidos que hoje são da base do governo, certamente, perdendo ministérios, vão para a condição de oposição. A gente sabe que é como na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, aquele ministro que sai de um partido da base aliada, se o partido está na base aliada porque tem aquele ministério, certamente cria condições para um rompimento desses partidos. Esse tipo de contagem, digamos assim, de quantidade de senadores e quantidade de deputados, nesse momento é improvável se afirmar que o governo tenha a garantia de dar continuidade àquilo que iniciou essa semana, a partir da confirmação de alguns vetos, outros ainda na próxima semana serão votados, e principalmente o pacote de ajustes, se o governo vai conseguir ou não a maioria. Por isso que ele está adiando a reforma do Ministério.